das eleições. Este é o tema do programa Eleições 2012 – Voto na Cidade. No mês de outubro, escolheremos o prefeito de nossa cidade e os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal nos próximos 4 anos. O processo democrático não se restringe ao ritual do voto, ou seja, o voto não é o único ato do eleitor. Aliás, com o voto, iniciamos uma nova história. Se você escolheu criteriosamente os seus candidatos, conhece bem suas histórias de vida e seus projetos políticos e se está disposto a acompanhar a atuação deles na Câmara ou na Prefeitura, parabéns! Depois de votar, o que você faz? Eu espero o resultado da eleição. Eu acho bem interessante você saber hoje em quem você está votando, o que ele pretende fazer. Tudo bem que você queira tirar uma folga após cumprir essa etapa tão importante do processo eleitoral, que é a votação. Aliás, o dia das eleições cai sempre nos domingos, para facilitar a vida dos eleitores, que poderão ir calmamente votar, sem atropelos e sem que deixem suas atividades diárias. Porém, depois do descanso, é preciso pensar em formas de acompanhar as atividades do prefeito e dos vereadores eleitos. Você sabe qual é a sua tarefa a partir da eleição? Eu acho que todos nós deveríamos acompanhar, para ver o que ele realmente prometeu no dia da campanha dele, se realmente ele vai fazer o que ele prometeu. Eu acho que é cobrar, né, pelas promessas que os políticos fazem. Eu acho que raramente eu faço isso. Eu acho que raramente as pessoas fazem isso. Eu acho que a gente tem que ir mais em busca dos nossos direitos. A gente vota às vezes por votar, porque às vezes não tem nem candidato para a gente votar. Como cidadãos cuidadores da cidade, nossa responsabilidade vai além do dia da eleição. Acompanhar e monitorar aqueles que foram eleitos são deveres que continuam após a votação. Afinal de contas, os eleitos foram escolhidos por nós, não é mesmo? O NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese de Belo Horizonte, PUC Minas, convida você a desenvolver esta prática de cidadania, acompanhar o trabalho dos eleitos. Para entender melhor este convite, vamos conversar sobre as cidades. São os moradores que são responsáveis por colocar os governantes, logo eles são a autoridade máxima de quem dirige a ordem de uma cidade. A palavra final de uma cidade é do eleitor e não daquele que o comanda, porque este é temporário e o eleitor é eterno enquanto estiver registrado o seu domicílio eleitoral naquele município. Então o eleitor nas eleições é onde ele ordena o futuro. Agora, para que ele faça uma boa escolha, é importante que ele acompanhe o desempenho atual de quem está no poder e acompanhe o desempenho das pessoas alternativas, de propostas alternativas em relação às ofertas que são dadas dentro do período eleitoral. Governar uma cidade e cuidar dela não dura apenas 4 anos. O que é feito durante um mandato afeta a vida da cidade e de seus moradores durante muitos anos. Muitas vezes, nossas atenções estão voltadas apenas para o executivo, para o prefeito e o seu vice. Porém, se não voltarmos o nosso olhar também para o poder legislativo, ou seja, para a Câmara de Vereadores, deixamos de acompanhar e fiscalizar aqueles que são responsáveis pela elaboração das leis, que votam o orçamento da cidade e que têm a obrigação de fiscalizar o prefeito. Por isso, acompanhar o legislativo é importante. Acompanhar o legislativo após as eleições é uma tarefa muito importante do processo político. E você pode fazer isso de várias formas. Uma experiência bem-sucedida neste campo é a criação dos grupos de acompanhamento do legislativo, conhecidos como GAL. Então, essa ideia do acompanhamento legislativo, ela surge bem de uma ideia de que votar não pode ser, tipo assim, o limite da participação, da nossa participação, né? Então, a ideia é que a gente tem que votar, porque na época de campanha que os políticos vão fazer as promessas, vão falar quais são as propostas deles, o que eles vão trazer de melhoria para a sociedade, mas é no dia a dia do trabalho deles, nesses 4 anos para os quais eles são eleitos, né, para legislarem, que de fato a gente vai poder ver se eles estão fazendo o que eles prometeram durante a campanha, se eles estão colocando o interesse público em primeiro lugar, se eles estão tendo uma conduta
ética, digna, respeitável. É importante ter esse acompanhamento, é importante saber o que está acontecendo lá dentro e é importante propor também. Propor projetos de lei, participar de audiência pública, participar de discussão do orçamento. Eu acho que é isso. Mas até mesmo o simples fato de você entrar no site da Assembleia ou da Câmara e procurar saber um pouco mais sobre a atividade parlamentar no estado ou na cidade, já é uma forma de se inteirar um pouco mais a respeito. O programa Eleições 2012 Voto na Cidade está terminando. Nestes nossos encontros, descobrimos que juntos podemos mais e que é preciso ampliar nossa visão e nossa atuação política. Com os olhos no futuro e comprometidos com o presente, poderemos construir uma cidade cada vez melhor para se viver. Uma cidade justa e democrática. Para saber mais sobre como agir após as eleições e sobre o programa Eleições 2012 Voto na Cidade, acesse o site do Nesp. O endereço é www.pucminas.br/nesp.